Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Esse é um vídeo para apresentar para vocês algumas dicas de livros que foram escritos no período medieval. Se você for em alguma livraria ou mesmo até procurar na internet, você vai ter uma certa dificuldade em encontrar livros que foram escritos no período medieval. Isso tem toda uma explicação histórica, que eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês de forma rápida aqui. Inicialmente nós temos que o período medieval ele começa com a queda do Império Romano, com o declínio do Império Romano, que era uma civilização que estava bem organizada, e com a queda do Império Romano toda essa estrutura foi por água abaixo. Os povos bárbaros invadiram a Europa, com essas invasões essa estrutura do Império ruiu, e ocorreu um certo declínio cultural, no sentido que os povos bárbaros eles não tinham o mesmo nível educacional que os romanos. Por exemplo, eles eram iletrados, eles não sabiam ler e escrever, e isso coube a apenas um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas eram os clérigos, os padres da igreja, que eram aqueles que tinham esse domínio das letras após a queda do Império Romano. Por que isso? Porque aquele período era um período muito controvertido, cheio de invasões, em que as pessoas lutavam para sobreviver diante das circunstâncias da vida, diante da pobreza, diante das invasões que ocorriam, das guerras constantes, e até mesmo da questão cultural, que os povos bárbaros traziam consigo, de não preservar o conhecimento. Então, a estrutura que restou ainda era a estrutura da igreja. E aí os monges, os padres, decidiram então preservar os manuscritos antigos do período aí do Império Romano, da Grécia Antiga, em seus mosteiros. Os mosteiros eles eram justamente construídos um pouco distante para evitar esses conflitos e ter um momento pacífico. Então, para se escrever livros, para se preservar os livros, era necessário uma vida pacata, uma vida simples e organizada, para que você tivesse tempo suficiente para copiar e reescrever ou escrever os livros. E com isso, com o passar do tempo, com a criação dos monastérios, em que foi possível ali ter aquela rotina e criar ali os escritórios. O escritório era o local onde esses monges copiavam esses manuscritos e preservavam todo esse conhecimento. E com o passar do tempo, as escolas foram se desenvolvendo, a própria Europa se tornou mais pacífica com o passar do tempo, e isso proporcionou a possibilidade de se escrever mais livros a partir ali do século XII em diante. Depois, com a criação das universidades pela igreja, foi possível então copiar mais livros e disseminar tudo isso. E nisso, nessas universidades, a língua que era utilizada era justamente o latim, porque era a língua oficial da igreja e era a língua do Império Romano, que foi preservada com o passar do tempo. Então, isso fez com que todos os livros do período medieval fossem escritos justamente em latim. E ao longo do tempo, os intelectuais utilizaram até o século XIX. Porém, com o passar do tempo, com o surgimento, por exemplo, dos estados nacionais, com o surgimento do iluminismo, o latim foi passando com o tempo a ser abandonado, porque havia a necessidade, a ideia de que era possível se escrever os livros na língua nacional. Por exemplo, com a Reforma Protestante, de Martinho Lutero, se priorizava o uso da língua local, da língua vernacular. Então, a ideia de preservar a língua local acabou fazendo com que os livros em latim fossem, de certa forma, abandonados ou não traduzidos. Uma grande parte dos livros do período medieval estão relacionados à ideia eclesiástica, à ideia da igreja, à religião católica, a igreja católica. E então essas pessoas que não tinham mais vínculo com a igreja católica simplesmente não copiavam esses livros ou não traduziam. E aqueles que estavam vinculados à igreja eram os padres. E normalmente os padres já sabiam latim e não tinham a necessidade de traduzir para as línguas comuns, uma vez que os leigos católicos eles liam outros tipos de literatura e não se aprofundavam com intensidade e na literatura propriamente eclesiástica, na teologia e tudo mais. Isso era reservado àqueles que estudavam nas universidades, e esses que estudavam nas universidades já sabiam latim. Uma prova disso por exemplo, que o próprio Isaac Newton, mesmo não sendo católico, ele escreveu o seu livro em latim, porque era a língua universal dos intelectuais
até o século XIX, né? E com o passar do tempo, como eu falei, com a nacionalização, a preservação da língua nacional, etc., os livros passaram a ser escritos na língua de cada país, né? E isso acabou dificultando a ideia da tradução desses livros antigos, né? E a própria Idade Média, com o Iluminismo, foi muito criticada, né? Foi dito que era a idade das trevas, a idade de não produção humana, etc., o que é uma grande mentira, né? Na verdade, especialmente durante a Alta Idade Média, houve uma série de publicações de livros que ainda está para ser descoberta, está para ser traduzida, né? Existem muitos livros do período medieval que são importantes para a história e para o desenvolvimento do ser humano em geral, intelectual, e que ainda não foram traduzidas, mas que agora, com o passar do tempo, né, com as possibilidades, né, com a nova tecnologia, está sendo possível resgatar esses livros e apresentar as traduções deles aí, né? Então, vou iniciar para vocês aqui mostrando alguns livros que são interessantes, né? Primeiramente, esse livro aqui, ó, do Paul Abelson, trata das As Sete Artes Liberais, um estudo sobre a cultura medieval. Esse livro, ele apresenta aqui uma monografia, né, escrita por esse autor, e que trata de apresentar os livros, os índices de livros que eram utilizados no período medieval nas universidades medievais e que eram considerados os livros para instruir aquelas pessoas, com base nas sete artes liberais, né? O trivium e quadrivium. Então aqui vai ter indicações de obras do período medieval que eram muito estudadas, as principais obras que eram analisadas referentes à gramática, à lógica, à dialética, à matemática, à astronomia, geometria, dentre outros, né? Então aqui ele trata justamente de livros que proporcionaram a educação clássica, a educação liberal durante o período medieval. Então é um grande livro assim, de referências e de explicação bibliográfica para você que quer entender como os medievais estudavam e quais obras eles estudavam. É muito interessante, né? Para quem gosta, né, de história e para quem quer entender a bibliografia do período medieval, dos intelectuais de uma forma aprofundada e é muito interessante justamente por isso, né, por apresentar toda a evolução de leitura dos medievais em se tratando dessas obras didáticas, das obras intelectuais. Então é um livro realmente muito interessante e serve como alta referência em se tratando das sete artes liberais e dos estudos durante o período medieval. Outro livro, agora já iniciando em se tratando do conteúdo que os medievais apresentaram, né, é esse livro aqui, De Magistro, que apresenta um texto de Santo Agostinho e de Santo Tomás de Aquino, né? Santo Agostinho não é propriamente do período medieval, ele é do final, né, da Antiguidade, mais início da Idade Média, mas apresenta ideais aí que foram estendidos durante o período medieval, né? Então ele apresenta aqui De Magistro, né, apresentando aqui um diálogo, né, com a Deodato, né, e apresenta ideias de pedagogia, né? Por isso o título, né, sobre o mestre, sobre o ensino propriamente, né? E também apresenta as questões disputadas de Santo Tomás de Aquino sobre a pedagogia, sobre a verdade, sobre como se deve ensinar, como se deve aprender. Então, De Magistro é um livro altamente recomendado para estudiosos aí da pedagogia, de como aprender, de como estudar, como se desenvolver intelectualmente, aprendendo aí essas bases instrumentais para se tornar um bom intelectual. E tudo isso, evidentemente, né, vinculado aos preceitos religiosos, porque se trata aqui justamente de Santo Agostinho e de Santo Tomás de Aquino, né, grandes teólogos da igreja, mas que apresentam aqui uma obra muito interessante se tratando de pedagogia. Então, essa é a primeira indicação que eu faço aqui, De Magistro, né, um livro muito bom, publicado pela editora Quirion, né? Em seguida, nós temos aqui o Didascalicon, de Hugo de São Vítor, né? Falar em Idade Média e falar em obras clássicas, por assim dizer, de aprendizado, né? De coisas que podem ser utilizadas hoje em dia, é falar justamente do Didascalicon. Essa é uma obra muito interessante, escrita por Hugo de São Vítor, né? Que foi professor em Paris, que foi cardeal, e foi um alto intelectual, né? Do âmbito da filosofia e da teologia, né? E o Hugo de São Vítor viveu ali no período entre 1096 e 1141. E ele apresenta justamente essa obra, né, tratando das artes liberais, que eu já mencionei
no livro anterior, mas ele apresenta como lidar com essas 7 artes liberais, como as disciplinas são divididas, como estudar, como ler. Então é uma obra completa para quem quer iniciar uma vida intelectual. É no mesmo estilo, eu consideraria assim, de padrão, né? Pode-se dizer de aprendizado, quanto ao livro, por exemplo, Vida Intelectual, de Sertilanges, né? Como ler livros do Mortimer Adler. É um livro altamente recomendado para quem quer começar a estudar, ter essa ideia da formação das disciplinas, especialmente o estudo que era feito no período medieval. É um livro que ainda se mantém e é possível de ser lido, né? Ele ensina, por exemplo, também como ler as escrituras. É um livro altamente recomendado aqui, desses que eu estou indicando aqui no canal, né? Hugo de São Vito também escreveu outro livro tratando sobre os princípios fundamentais da pedagogia, esse aqui publicado pelo Centro Hugo de São Vito, né? Uma obra muito interessante, onde apresenta aqui os ensinamentos do Hugo de São Vito quanto aos preceitos de pedagogia, ou seja, como aprender a ler, como aprender a estudar e como aprender a ensinar de forma didática os alunos. Então é uma obra que é bem interessante. Então essas duas obras, tanto o didascálico quanto os princípios fundamentais da pedagogia, são do Hugo de São Vito e vão ensinar aí preceitos sobre pedagogia, sobre autoeducação e sobre como se direcionar bem nos estudos, né? Em seguida, também nós temos aqui sobre o modo de aprender de Gilberto de Tournai. Gilberto de Tournai foi um intelectual também da Idade Média, um filósofo, um teólogo, um franciscano, né? E portanto da França, né? E ele viveu entre 1209 e 1288, né? E é uma obra fascinante que trata aqui da pedagogia. É um dos poucos livros que trata aí dos primeiros rudimentos, né, sobre pedagogia, ensinando como estudar, como aprender, justamente o próprio título, né, sobre o modo de aprender, que trata aí com clareza, né, sobre modos de aprender, com técnicas que hoje em dia muitas pessoas utilizam, mas que não sabem que já eram utilizadas no período medieval aqui por Gilberto de Tournai. Então ele apresenta as bases para se aprender aqui nesse tratado, um dos primeiros tratados sobre essa questão da aprendizagem e de como ensinar. Então um livro muito interessante aqui do Gilberto de Tournai, escrito ali por volta do século XIII, né? Além disso, né, além desse livro que trata sobre educação, temos também outro livro que eu acho interessante, que é do período medieval, é esse aqui, Philobiblon, né, ou Amigo do Livro, escrito por Richard de Bury. Né, é um livro muito interessante. Richard de Bury viveu entre o ano de 1287 e 1345, e ele era um monge beneditino e bispo também inglês, né? Esse livro é um livro para quem gosta de livros. É um primeiro tratado sobre bibliofilia, ou seja, o primeiro tratado sobre aqueles que amam o livro. Por isso o próprio livro é Philobiblon. E ele ensina aqui como cuidar dos livros, como evidentemente pode ser tratado desses livros em uma biblioteca, como emprestar ou não um livro, do gosto do próprio livro em si. Então é um livro para amantes do livro propriamente. É um livro realmente muito interessante, que traz esses fundamentos aí da bibliofilia, da biblioteconomia, né? Então é um livro muito interessante. Tem até um trecho aqui que eu gostaria de destacar para vocês, que é bem interessante, ó. Ele coloca: nos livros encontro os mortos como que vivos. Nos livros prevejo o porvir. Nos livros estão ordenadas as causas da guerra. Dos livros provêm as leis da paz. Todas as coisas se corrompem e definham com o tempo. Saturno não cessa de engolir sua prole. O esquecimento encobriria toda a glória deste mundo, se aos mortais Deus não houvesse provido o remédio dos livros. Então, muito interessante esse livro, tratando sobre livros e tentando mostrar a importância de se preservar os livros. Justamente um livro escrito por um monge, né, beneditino, que tinha essa função de copiar os livros e fazer esse papel aí, muito importante para a sociedade até hoje, né? Outro livro também escrito no período medieval, e aqui que eu recomendo bastante, é o livro Imitação de Cristo, né? É um livro que é um livro espiritual, né, de reflexão espiritual, que trata aí de coisas fundamentais da mentalidade do próprio medieval, né? Mas que trata de temas
que são fundamentais para o homem de hoje também. E é por isso que esse livro ele é lido e relido até hoje por diversas pessoas espalhadas pelo mundo todo, né? Inclusive eu já fiz uma palestra e publiquei, coloquei aqui no canal, que vocês podem conferir, né? Vou deixar o link aí, onde eu narro a história do livro A Imitação de Cristo, através dos seus leitores, né? Foram leitores aí do Imitação de Cristo, vários doutores da igreja, né? A grande parte deles, e também grandes intelectuais, pensadores, desde o momento em que o livro foi confeccionado por volta do século XIV. Embora seja atribuído a Tomás de Kempis, né? O livro ele é considerado anônimo, né? O próprio autor não quis que ele fosse conhecido. Então é um livro, Imitação de Cristo, um livro que fala diretamente a você de uma experiência incrível, um livro realmente muito fascinante e que eu recomendo altamente aqui, né? Então esses livros são altamente importantes porque são do período medieval e podem ser lidos de uma forma diferente. O medieval em geral ele lia para aprender de forma oral, né? Por isso que você vai perceber que os capítulos de cada livro são muito pequenos, né? Vocês podem reparar aqui, o capítulo ele é bem pequeno, não dá 2 páginas. Por que era desse jeito? Todos esses livros têm essa característica em comum, dos capítulos ser bem pequenos. Porque naquele período o medieval ele lia e ele tentava decorar ou aprender o máximo possível daqueles capítulos. Então era uma leitura bem refletida, bem analisada, bem comentada, né? Então por isso os capítulos são bem pequenos, que você tem que fazer com a meditação constante desses ensinamentos, né? Então os livros medievais, como eu já mencionei, eles foram lidos e relidos durante o seu período, porém abandonados aí, tendo em vista as várias revoluções, a Reforma Protestante, o Iluminismo, né, depois o Positivismo, e os padres da igreja já sabiam latim, não tinham necessidade de traduzir esses livros, né? E agora, com o passar do tempo, com a tecnologia, é que está sendo novamente traduzido esses livros agora. Muitos aqui são inéditos, traduzidos pela primeira vez em mais de 500 anos ou 600 anos propriamente, né? E são altamente recomendados. Inclusive eu gostaria de fazer um agradecimento especial à editora Quirion, né, que me mandou esses livros, né, aqui as 7 Artes Liberais, o Didascalicon, o De Magistro de Santo Agostinho e o Sobre o Modo de Aprender. Então muito obrigado à editora Quirion por ter me presenteado com esses livros aqui, que estou lendo e gostando bastante de cada uma dessas obras aqui. Irei certamente analisar com detalhes cada uma dessas obras aqui no canal, porque são obras realmente importantes, né, e que revelam um pouco aí do intelecto do período medieval. Também gostaria de agradecer também à Associação Centro Hugo de São Vito por ter me presenteado com esse livro aqui, enviado, realmente um livro fundamental também, que acrescenta aos ensinamentos aí do Hugo de São Vito, que é realmente um grande mestre, um grande professor, e que realmente ainda permanece atual e que deve ser estudado, deve ser analisado, né? E agradeço também a doação feita aqui para o canal do livro do Ricardo de Boer, do Filobíblio, né? A Carla Caroline que me presenteou esse livro, que eu gostei bastante, né? Um dos livros que eu mais gosto de ler e reler, né? E é um livro realmente muito bom para os amantes de livros, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e não deixem aí de acompanhar os novos vídeos que irei fazer aqui no canal, tratando de dicas de livros, tratando de análise de obras que são fundamentais. Então muito obrigado pela atenção.